pelo melhor. A VCarb, Visa Cash, antiga AlphaTauri e por nós carinhosamente chamada de Toro Rosso, é um time em transição. Em 2024 eles mudaram radicalmente a filosofia de trabalho. Até o ano passado fabricavam praticamente tudo na sua base em Faenza e compravam só o essencial da irmã maior, a Red Bull. A matriz, a fabricante de energéticos, começou então a pressionar. Se a gente tem uma equipe que faz os melhores carros, por que a filial não compra tudo que pode e melhora seu desempenho? A resposta era o teto de gastos. Ou seja, para que as equipes não explorem o regulamento também na parte contábil ao máximo, a FIA fixou um preço mínimo em que peças podem ser vendidas, para evitar, por exemplo, que a Red Bull vendesse para Toro Rosso ou a Mercedes para suas parceiras Aston Martin, McLaren e Williams peças a, sei lá, $1, permitindo então que elas estourassem o teto de gastos disfarçadamente. Então essas peças têm um preço travado, ainda que custem menos, no teto de gastos vai computar o que a FIA determinou. Pois bem, para economizar então, até o ano passado a AlphaTauri fazia suas peças. Só que fazia, e a gente sabe, não fazia grande coisa. Então a matriz bateu o martelo e avisou: o que vocês tiverem que comprar daqui para frente da Red Bull, vocês vão comprar. No começo do ano, Zac Brown da McLaren e outros chefes de equipe levantaram as sobrancelhas meio preocupados, com medo de um carro B da Red Bull que poderia vir. Mas esse assunto evidentemente morreu porque a Toro Rosso não é tudo isso. Eles começaram razoavelmente bem nessa era de 2022 para cá e a essa altura no primeiro ano tinham 27 pontos com 5,25% de aproveitamento. A dupla de então, Gasly e Tsunoda. Até o meio do ano passado pilotavam para eles Tsunoda e Nick De Vries, que depois foi substituído por Ricciardo, que foi substituído por Liam Lawson e depois voltou Ricciardo. Lembre-se que o Ricciardo machucou a mão em Zandvoort. Foi essa mão ou essa mão? Não lembro. E o desempenho do ano passado foi fraco até o terço final da temporada. Na linha de corte do meio de 2023 eles tinham 2 pontos, 0,38% de aproveitamento. Uma lástima. Mas na segunda metade, especialmente como eu disse no terço final, trouxeram atualizações que acordaram o carro, chegando a 25 pontos contra 28 da Williams, que era a sétima, e ficando, portanto, com a oitava posição nos construtores. Nesse momento tem 5,41% de aproveitamento, um patamar bem parecido com 2022, somando 31. Então alguém dirá, pô, mas estão gastando mais em dinheiro para fazer a mesma coisa que faziam em 2022? Pois é. Vamos deixar para a galera do financeiro da Red Bull dizer. Eles renovaram com o Tsunoda para 2025 e não sabem quem corre no seu carro para o ano que vem e nem para a segunda metade desse ano. Já que dizem, Daniel Ricciardo pode abrir caminho para Liam Lawson. A Aston Martin é a equipe que mais surpreendeu nesse intervalo de 3 anos. Deu o maior salto para frente de 22 para 23 e o maior salto para trás de 23 para 24. Olha só, com Vettel e Stroll em 22, a essa altura tinha 18 pontos marcados. Trouxe então mais ou menos em Barcelona atualizações para o seu carro que deixaram Christian Horner tiririca, porque as semelhanças com o RB18 eram nítidas e da Red Bull, a Aston Martin tinha roubado o número 2 de Adrian Newey, Dan Fellows. O aproveitamento então melhoraria, eles somariam 55 pontos, indo incomodar a Alfa Romeo. Em agosto daquele ano, quando Vettel disse que aposentaria, asseguraram Fernando Alonso. Vira para 2023 e o primeiro carro feito puramente por Dan Fellows aparece. E o cenário era de choque desde a pré-temporada. E o time de engenharia da Aston Martin é expresso em dizer: o AMR23 tem o dedo de Sebastian Vettel. Alonso então marca pódios sucessivos e no começo do ano passado a Aston Martin parecia sim ser a segunda força. Foram 6 idas ao pódio nas 8 primeiras corridas. E a Aston Martin tinha na primeira metade do ano 184 pontos e 35% de aproveitamento. Sem dúvidas, excelente, ainda mais pensando que em 2022 eles tinham 18 contra 184. Mas não tão bom pensando na segunda metade do ano, porque eles terminaram a temporada com 280, ou seja, 184 na primeira parte e 96 na segunda. Com isso, eles foram vendo ao longo do ano, primeiro a Ferrari, depois a Mercedes e por fim a McLaren lhes ultrapassando. E Alonso na segunda metade foi ao pódio 2 vezes, contra 6 na primeira. Vai ficando claro então um padrão dentro desta equipe. Eles costumam ter grandes ideias, mesmo que copiando conceitos dos outros, que não sabem depois desenvolver. Quando ainda chamando o Racing Point, copiaram a Mercedes de 19 na temporada de 20,
a Mercedes rosa, na continuidade em 2021, não andaram bem. E agora a mesma coisa aconteceu. Na primeira vez valia desculpa, mas eles copiaram na cara dura o carro da Mercedes. Só que agora não. Dan Fellows fez um carro baseado no RB18, mas que é dele. E a paciência de Alonso, a gente sabe, quando abre a torneira e começa a escorrer, não fecha mais. E a Aston Martin, como eu comentei numa live, é um caso interessante para a gente avaliar. Comparando 2022 com 2023, por exemplo, na corrida de Barcelona, tinha um carro em média 0,9, quase um segundo, portanto, mais rápido. Mas isso não é absolutamente nada quando você pensa macro, quando você expande seu campo de análise para o resto do grid. Porque se você melhorou 0,9, mas todo mundo melhorou 1,5 segundos, na verdade você andou 0,6 décimo para trás. Em 2023, Stroll foi sexto e Alonso oitavo no grid. E na corrida terminaram em sexto e sétimo nessa mesma ordem. Em 2024, com esse carro 0,9 mais rápido, Alonso foi 11º e Stroll 14º, fechando a corrida com o espanhol em 12º e Stroll no mesmo 14º. Detalhe, com Nico Hülkenberg e as duas Alpine à frente. Na semana em que eu gravo esse vídeo, Enrico Cardilli, vindo da Ferrari, foi confirmado. Muita gente especula que eles seguem atrás de Adrian Newey, que já foi por alguns noticiado como assinado com a Ferrari, tendo um compromisso com a Red Bull de não anunciar sua nova casa antes de setembro. E depois de uma nova fábrica e um novo túnel de vento, ao contrário da McLaren, estão andando para trás. A essa altura, o plano inicial de Papai Stroll de em 5 temporadas disputar um campeonato já parece ter ido para o brejo.